Agora, tudo ok. Então, o irmão Luiz aqui está para possivelmente responder algumas perguntas, né? De acordo com o conhecimento do irmão, meditação dele, que o Senhor dá em relação à verdade. O irmão Jorge Aquino já está aqui, já acionou a mãozinha. Irmão, pode ficar à vontade. Pode abrir o microfone e falar ou escrever. Boa noite aos irmãos, boa noite, irmão Luiz Amor. Irmãos Amor, se for possível, eu queria que fizesse um comentário àquela passagem de 2 Pedro 1, 20 e 21, que fala sobre a particular interpretação da Bíblia, que eu tinha um entendimento seguinte: os irmãos falam de correntes calvinistas, arminianistas. Eu entendia que seria essa particular interpretação, seria isso, essas interpretações que os homens fazem. É por aí ou não? É muito boa essa pergunta, porque a gente poderia ler o versículo, né? O versículo 20, né? Talvez até o 19, Dal, por favor. Lembra, né? Uma coisa muito importante, o parágrafo. Vamos ver aonde que está o parágrafo, porque o parágrafo sempre começa um assunto. E com certeza, se a gente começar a ler, né, o versículo que a gente tem dúvida, começar a ler aonde começa o parágrafo, o entendimento vai ser melhor. Né? E então aqui fala, por quê? Porque nós vamos, porque existe um contexto, né, em todo o versículo, existe um contexto aonde ele está inserido. E é muito importante a gente entender o contexto para entender também o versículo. Né? Lógico, o Senhor pode e é Ele que, na verdade, nos ajuda, nos dirige, né? Para que nós possamos aprender a Sua palavra como convém, né? Eu digo, eu digo sempre assim que se a gente tem uma dúvida sobre alguma coisa que alguém escreveu, né? O Dao escreveu uma carta para mim, por exemplo. E eu não entendi, tem uma parte ali da carta que eu não entendi o que o Dao escreveu. Eu posso ter, duas atitudes, né? Eu posso perguntar para o Elton, vê o que o Dalton, o Dao quis dizer com isso aqui. Aí o Elton vai dar uma ali e fala, puxa, rapaz, isso aqui, também não sei. Peraí, deixa eu chamar, ô Isaac, vem cá. Isaac, dá uma lida aqui. E às vezes a gente fica lendo entre a gente para entender o que o Dao escreveu. Muito mais fácil é, ô Dao, o que você quis dizer com isso aqui que você escreveu? Não é? Então, muitas vezes, né, na palavra de Deus, a gente tem dúvida, todos nós temos dúvida, com certeza. Então, nós devemos, em primeiro lugar, Senhor, o que tu queres dizer nessa passagem aqui? Porque às vezes a gente pede para o Senhor, e o Senhor pode, né, por intermédio de um irmão, por intermédio, muitas vezes, de uma leitura, de um livro, nos esclarecer o assunto. Mas, às vezes, nós não entendemos e nós continuamos com a dúvida. Não fique preocupado, guarda a dúvida, porque ela vai, no momento certo, ela vai ser esclarecida. Tem dúvida que eu tenho que não foi esclarecida ainda. Tem dúvidas que eu tinha há muito tempo e que depois o Senhor me esclareceu. E assim nós vamos andando, né, com certeza, em comunhão com o Senhor, e à medida do nosso crescimento, vamos dizer assim, a gente vai, né, com experiência, entendendo mais, né? Mas eu falei isso, então vamos ler o versículo 19 aqui, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Como a uma luz que alumia
em lugar escuro, olha que interessante, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Como é que o dia esclarece, né? Como que ele aparece, né? Ele vai aparecendo aos poucos, não é? Até que apareça até que isso seja uma dúvida que nós tenhamos seja mostrada, né? E o que é importante, né? E aí Paulo, ou melhor, Pedro, né, fala, sabendo primeiramente isso, ó, sabendo com importância, sabendo disso. O que é? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é a minha interpretação. Ah, sabe como é que eu entendo esse versículo? Eu entendo assim. Ô, Dal, como é que você entende? Ah, eu entendo assado. Ô, Isaac, como é que você entende? Ah, eu entendo de uma terceira forma. Não é assim. Por quê? Porque ela não é de particular interpretação. Ela se interpreta, a Escritura se interpreta por ela mesma. A Escritura se interpreta por ela mesma. Nós entendemos a Escritura ao entender a própria Escritura. Parece que é uma coisa que não tem muito nexo, né? O que eu falei, mas a própria Escritura explica a Escritura. É isso que está dizendo aqui, né? E no versículo 21, Pedro continua falando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer ver um exemplo disso? Daniel. Daniel escreveu algo que ele não sabia o que ele tinha escrito. Se a gente abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo, eu acho que é 10, nós vamos ver que isso, lá, parágrafo de novo, né? Vamos ler só o finalzinho do 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada agora. Eles falavam lá atrás, os profetas profetizavam da graça que vos foi dada, ou seja, que foi revelada agora no tempo da igreja. Então eles, os profetas, versículo 11, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Ou seja, a glória que seguiria a esses sofrimentos que o Senhor Jesus teria. Então, muitos profetas falaram, né? Se, por exemplo, nós pegarmos Davi escrevendo, né, salmos, vários salmos que falam, né, do sofrimento de Cristo, Isaías falando, ele falava de uma coisa que eles não tinham entendimento, mas era algo que foi dado para eles por inspiração do Espírito Santo. Então, por isso que é muito importante, né, até o irmão falou, né, dessas teorias, né, linhas e calvinistas e mais cheio desses istas, né? Eu vou dizer para você, irmãos, nós precisamos saber o que é correto. Nós não precisamos conhecer o erro para rejeitar o erro, não é? Então, se algo nós conhecemos a verdade e o que vai nos guardar é conhecer a verdade.
Não é conhecer o erro que vai nos livrar do erro. É conhecer a verdade que vai nos livrar da verdade. Tem um versículo em João que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Então é muito, né? Às vezes a, a gente vê na cristandade, né? As pessoas falando das várias teorias e que esse pensa que é assim, aí o outro pensa que é do outro jeito. Eu vou dizer para vocês, eu particularmente eu nunca me aprofundei e, se o senhor permitir, eu não pretendo me aprofundar nessas coisas que são erradas. Eu quero me aprofundar naquilo que é o correto. Eu acho que isso é uma coisa importante. Obrigado, Dal. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, né, como é que... Nós não conseguimos, irmãos, nos libertar, né, das artimanhas de Satanás, dessas doutrinas, desses pensamentos, dessas pessoas que vêm com toda essa, como chama, esse convencimento intelectual da verdade, né? Porque a verdade ela não se aprende intelectualmente, ela se discerne espiritualmente, né? Creio que isso seja uma coisa importante. Eu não sei, irmão, se ajuda na tua dúvida. Ajuda sim, irmão. Obrigado. A irmã Valdeci Silva, depois aqui tem o Eric e Viviane. A irmã Valdeci fez assim: gostaria de saber de Apocalipse 20, versículo 13. Acho que é o versículo 13. Sobre os mortos que há no mar. Deixa eu abrir aqui. Esse versículo, quer ver? Abre para mim, Dal, o versículo 13. Por que fala morte e o inferno, né? Eu acho que é morte e o Hades. Só quero confirmar isso, por favor. Então, acho que o Dal saiu da... Acho que ele caiu. Caiu. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 20, 13. A internet choveu. Ah, é? Molhou, Deixa a gente na mão. molhou os cabos. Verdade. Quer ver? O Darby, deixa eu aumentar aqui. O Darby fala os mortos e o Hades, né? E o mar, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então aqui existem dois, um local e um estado aqui, né? A morte
ela é aquilo que retém o corpo da pessoa morta. E o Hades, e mais especificamente o paraíso, né, é aquilo que retém a alma e o espírito das pessoas que morreram, né? Então, uma pessoa que saiu desse mundo, ou ele está, ou melhor, o seu corpo está na morte e o seu espírito e alma estão no estado que é no Hades. Se ele creu, ele está no paraíso, e se ele não creu, ele já está em tormento, embora que não seja ali o tormento do lago de fogo, que isso é o que vai acontecer depois da ressurreição. Porque no lago de fogo serão lançados pessoas, né, completas, né, espírito, alma e corpo serão lançados ali, né. E aqui, quando fala de mortos, eu creio que aqui está se referindo àqueles que morreram de morte natural, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa há um incêndio, né? Há um naufrágio, de repente uma pessoa sumiu, ninguém acha o corpo dela, né? Ela foi, sei lá, raptada, enfim. Eu creio que é nesse sentido que vai o morto vai ser dado, né? Mas com certeza, né? Mesmo essas pessoas que morreram afogadas, morreram queimadas, que não se sabe do paradeiro do corpo dele, por exemplo, Moisés, né? Moisés, Arão, Enoque, Elias, né? Que não se fala, né? De o corpo deles serem enterrados ou em algum lugar assim, né? Eu acho que representam esses mortos que neles havia, né? Eu penso que é nisso que está dizendo. Mas de qualquer forma, né? Todas essas pessoas que eu falei, eles estão, o seu corpo está na morte e a sua alma e espírito estão no Hades. É interessante também se a gente abrir lá em Apocalipse, ou não sei se é o Dal aí que está pilotando, ou não, é o Elton, né? Elton é capítulo 1 de Apocalipse, eu acho que é versículo 8, quando fala que o Senhor Jesus tem as chaves da morte e do Hades. No versículo 18. Versículo 18, Apocalipse 1, 18. O Senhor fala assim, o 17, né? E o João falando aqui, né? E eu, João, né? Quando ouvi o Senhor, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Tenho as chaves da morte e do Hades. Por quê? Porque o Senhor é aquele que tem hoje poder para tirar da morte o corpo daqueles que estão na morte e do Hades a alma e o espírito daqueles que estão ali. Então, ele vai tirar isso, né, esses corpos, ele vai tirar em tempos diferentes. Primeiramente, ele vai tirar, no arrebatamento, ele vai tirar o corpo da morte e o espírito e alma do Hades, ele vai tirar de todos os santos, desde o primeiro santo que morreu até o último que falecer antes da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento. Então ele vai tirar todos esses espíritos e alma
e também corpo, vai juntá-los e aí acontece a ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, ou ressurreição da vida. Existe a ressurreição de condenação ou segunda morte. A palavra não fala de segunda ressurreição. Ela fala de segunda morte ou ressurreição de condenação. Isso vai acontecer depois do milênio, quando exatamente esses versículos aqui, esses não, né? Aqueles que nós lemos lá em Apocalipse 20, né? Que aí o Hades e a morte vão dar todos os que ali estão. Quem são os que estão ali? Só aqueles que não creram. Só aqueles que serão condenados. Né? Por quê? Porque os salvos já saíram lá antes do milênio do arrebatamento. É isso mesmo, Elton, obrigado. Olha o versículo que o Elton colocou aqui para nós, né? O 5, talvez, Elton. Mas os outros não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Né? Então, os outros mortos vão ficar ali até que se acabe os 1000 anos. Essa é o começo do capítulo 5 é a ressurreição de condenação. Quando eu falar esta é a primeira ressurreição, é aquela que vai ser quando o Senhor Jesus vier. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é o que está falando no final do versículo 5, né? Sobre esses não tem poder a segunda morte. Então, é primeira ressurreição e segunda morte. Ressurreição dos justos e ressurreição de condenação. Esses são os termos, né, que a palavra de Deus usa, e é muito bom, logicamente, né, que nós usemos também os termos que a palavra de Deus usa. Vou tirar aqui o compartilhamento só para a gente ver aqui como é que estão aqui as perguntas. Acho que acho que é Eric. Eric tem uma pergunta agora, Eric? Sim, eu estava lendo Gênesis com Viviane e a gente estava vendo Jacó falando algumas palavras para os filhos de como aparentemente seria, né, o futuro deles. E aí, quando ele fala, ele começou a Judá, no versículo, em Gênesis 49, no versículo 10, ele fala assim: o Senhor não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Aí eu queria saber se aqui, nesse versículo, ele está se referindo ao Senhor, Jesus Cristo, e não sabia que seria o Senhor. É Gênesis quanto, Eric? Ele, no caso, Gênesis 49, versículo 10. Aí eu queria saber se ele recebeu essa revelação, né? Que estaria falando do Senhor, assim como o irmão Luiz mencionou, ele estava profetizando, mas não sabia de quem que ele estava profetizando. Com certeza, Jacó estava profetizando aqui de Judá, né? Porque até que venha Siló. Você sabe que uma vez eu vi acho que você leu numa outra versão, né? O Eric. Mas normalmente a palavra usada normalmente Foi é na Siló. versão Almeida revisada.
talvez ela seja nova, então, porque a antiga fala, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Eu não saberia dizer aqui, mas provavelmente no dicionário bíblico conciso deve ter uma definição aqui. Vamos ver. De Siló. Parece que aí é a cidade e também a pessoa. Tem dois significados, mas eu não tenho muita certeza, era bom dar uma olhada aí. Então, eu não lembro também, o Elton. Vamos ver aqui o que fala. Siló. Tem duas entradas aqui no dicionário. Uma fala assim, Siló, título do Messias como príncipe da paz. Gênesis 49, 10. Compare também Isaías 9, 6. Vai para a gente lá em 9, 6. Vamos ver o que fala aqui. Fala de Isaías 9, 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É essa palavra, príncipe da paz. E a outra definição é que é um lugar dentro do território de Efraim, cuja tribo ocupava o lugar de primogênito, onde o tabernáculo estava localizado no final da vida de Josué, que também era da tribo de Efraim. Eli era sacerdote ali, e onde Samuel começou o seu ministério. A arca havia sido removida de Gilgal e permaneceu em Siló até ser carregada para o acampamento do exército e capturada pelos filisteus. Deus colocou seu nome ali, mas por causa da iniquidade dos israelitas, ele abandonou o tabernáculo em Siló, e o lugar foi posteriormente exposto como um sinal de desolação. O colapso da carne, representada por Efraim, o primogênito, no dia da batalha, abriu caminho para a eleição de Deus, que escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião. É isso que eu falo aqui sobre Siló. Eu não saberia dizer mais além disso, Eric. Tá certo, irmão. Obrigado. Se alguém quiser complementar também, que tenha feito algum estudo sobre isso, esteja à vontade também, irmão. Por favor. Eu consegui voltar aqui. Eu vou tentar continuar compartilhando. Talvez para o Elton ficar mais à vontade. Mas se cair aqui, você já sabe, né, Elton? Aqui eu fico num malabarismo aí, tentando. Porque quando abre uma tela, você não consegue falar, ligar o microfone e interagir com os irmãos, fica só naquela tela, fica. Mas dá para ir. Pode seguir aí. Certo. Eu vou tentando aqui até
se ele resolver parar de novo. Adriel também fez uma pergunta aqui, irmão. Ele bota primeiro um versículo aqui, né? E morreu toda a carne que se move sobre a terra. Isso é Gênesis 7, 21. Tanto de aves como de gados, e de animais e de todo réptil que anda arrastando sobre a terra. E todo ser humano. Gênesis 7, 22. Tudo que tinha fôlego, de espírito, de vida, em suas narinas, de tudo o que havia na terra, morreu. Como a arca é uma figura de Cristo, acho que aqui agora é a pergunta, né? Como a arca é uma figura de Cristo, quem morrer hoje sem estar em Cristo, certamente está perdido. Quem morreu sem estar na arca, estavam todos perdidos nessa época? Não sei. Deus tem ele tem o livro da vida, né? Ninguém de nós tem o livro da vida. Ninguém de nós tem autoridade para dizer que uma pessoa foi salva ou uma pessoa foi condenada. Eu acho que a única pessoa que a gente tem autoridade para falar, não porque eu acho, porque a Escritura diz, é a respeito de Judas. Porque a palavra diz. Lembra do começo a primeira pergunta que o irmão fez, né? A respeito da interpretação da Bíblia, né? Quem que interpreta a Bíblia? Não é de particular interpretação. A própria Bíblia se interpreta por ela mesma, né? Então, por que eu posso dizer que Judas foi condenado? Porque a palavra diz. Não é porque eu acho, é porque a palavra diz, né? Então, a dizer que todos foram condenados, todos morreram, né, como o irmão falou. Mas eu não tenho autoridade de dizer, porque a palavra, eu creio que ela não é clara sobre isso, né? Então, o Senhor sabe. Né? O Senhor sabe. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, com certeza, naquele momento em que caiu o dilúvio, né, e levou a todos, com certeza havia crianças. Haviam crianças recém-nascidas, haviam crianças de uma semana, de um mês, de um ano, né, e que essas crianças elas eram, com relação à sua responsabilidade diante de Deus, elas eram inocentes. Pecadoras, com certeza, porque descenderam, né, de Adão, assim como cada um de nós. Mas afirmar que todos foram condenados, nós não temos autoridade bíblica para dizer isso. E por que eu falo, então? Eu falei das crianças, por quê? Porque Deus, ele é justo, né? Então, ele, na sua justiça, embora que uma criança recém-nascida, ela é pecadora, Deus, na sua justiça, ele condena aquele pecador que rejeita a sua graça, né? Que entendeu do que é a graça de Deus, que ouve o evangelho e fala assim, muito obrigado, eu não quero. Entende? Então, esse está condenado, com certeza. Não é? Por quê? Porque, agora, quem é aquele que condena, aquele que rejeita, eu não sei. Quem sabe, quem rejeita é Deus, né? Mas aquele que rejeitar o evangelho vai ser condenado, com certeza. Agora, uma criança, ela não, enquanto criança, né, ela não rejeita, né? Ela vai rejeitar depois que ela crescer e tomar conhecimento e depois ela vai ter que decidir, assim como nós precisamos decidir um dia, todo homem
tem que decidir isso um dia na sua vida. Eu vou aproveitar aqui perguntar também para o irmão Luiz Amalfi, dentro assim, Luiz, do discernimento que você tem a respeito assim do milênio. Eu estava pensando, né, em algumas coisas. Eu quero saber assim do irmão. O que o irmão pensa assim de coisas que não vai ser necessário no milênio? Tipo assim, hospital, né? Pensando nisso assim, né? E aí eu fiquei assim, mas cemitério deve existir lá no milênio. Mas eu queria perguntar, eu vou procurar saber do Luiz Amalfi também, o discernimento dele. É só uma questão assim de pensar, né, no governo do seu lá nessa época e de coisas que hoje tem aqui no mundo e lá não vai ser necessário porque o senhor vai estar cuidando de tudo. Com certeza, Dal. Como você falou, né? Duas coisas que não vai precisar no milênio: médico, advogado, né? É, dentista, né? A Vika falou aqui, dentista, qualquer coisa nesse sentido aí, não vai precisar, porque Polícia, polícia, exatamente, Elton, obrigado. Não vai precisar de polícia, né? Embora que vá existir em alguma medida, né? Vai existir governo, né? Então, lembra que quando o senhor fala assim, fiel foste em 10 moedas, né, se não me engano, então dar-te-ei 10 cidades, né, governará sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, sobre 3 cidades, né? Então vai haver um governo, né? Como vai ser esse governo, eu não sei, mas haverá um governo na Terra e ele vai ser segundo a mente de Deus. Hoje existe um governo, mas a questão é que o governo que existe hoje, ele não é segundo a mente de Deus. Então, no milênio vai haver, só que ele será feito segundo o que Deus pensa, né? O que o Senhor Jesus determina, né? Ele vai ser o supremo, né? Rei de reis e Senhor de senhores, né? Mas realmente, né, qualquer coisa relacionada à doença, morte, né, do santo, né, morte do fiel não existirá. Mas aquele que pecar, esse morrerá na manhã seguinte, né? Eu não sei a gravidade de pecado, né, mas existem pecados que serão julgados na manhã seguinte e a pessoa será morta. Morta e já vai ser colocada em tormento, já aguardando a ressurreição de condenação ou a segunda morte, como a gente falou um pouquinho antes, né? Eu já ia perguntar a você, que você falou do advogado, né? Que eu entendo por quê. Mas assim, alguns irmãos podem não entender o porquê não precisa de advogado. Você poderia falar um pouco mais, irmão? Porque o advogado, a função do advogado, ele é de dirimir questões, né, entre representar, né, a parte perante o juiz e como chama, e ajudar hoje, né, o cliente a ter a sua pretensão, né, aí também aí entra naquela questão, né, da pretensão lícita ou pretensão ilícita, né? Hoje, infelizmente, todo o sistema está corrompido, né? O sistema, não só o sistema judiciário, mas o sistema daqueles que também movimentam o judiciário, né? Estou falando no caso dos advogados. Lógico que há exceção, né? Graças ao Senhor, há exceção em
em toda ordem há exceção, né? Daqueles que temem a Deus e daqueles que são responsáveis diante de Deus. Na verdade, todos são. Alguns acham que não são, e por causa disso eles então tomam posições não recomendáveis, né? Mas com certeza não vai ser necessário, porque o Senhor vai, né, julgar todas as coisas, né? Então não haverá essa necessidade, embora que em alguma medida, algum governo haverá, né? Então não tem intermediário, né? Não Tem tem. intermediário. Ali é diretamente o julgamento do Senhor. A gente vê exemplos, né, Dal? Por exemplo, no Velho Testamento, Moisés, ele governava sobre todas as tribos de Israel, né? E depois, do seu espírito, da capacidade que ele tinha, do seu espírito foi dado então parte a 70 dos anciãos de Israel, né? E esses anciãos, eles julgavam as causas, vamos dizer assim, mais simples, né? E até que as mais difíceis eram levadas a Moisés, né? Então, talvez haja alguma hierarquia de governo assim, né? Mas agora, com certeza, tudo vai ser de acordo com o pensamento de Deus, né? Então, nem o juiz e nem os que auxiliam, né, havendo alguma irregularidade, alguma injustiça, a pessoa vai pagar com a própria morte, né? Lembramos que hoje é o tempo onde a graça reina. A graça reina em paciência, né? Hoje é o dia da paciência de Deus. E no milênio não haverá paciência, né? Haverá a vara de ferro, que fala, né? Regerá as nações com vara de ferro. Então, vamos dizer assim, a coisa no milênio, ela vai ser mais estreita, não é? Então, o homem não vai fazer o que ele faz hoje, com certeza, né? Muitos já estariam julgados há muito, né? E, inclusive, tem um versículo interessante em Eclesiastes, eu acho que é capítulo 8, versículo 11. Dá uma olhada para mim, dá se é isso mesmo. Eclesiastes 8, deixa eu ver aqui no meu Bíblia, se é 8, 11. É isso? É isso mesmo. Fala assim, no 10. É o 11 mesmo. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal, né? Então, isso é o que está acontecendo hoje, né? Como não se executa logo o juízo sobre a má obra, então hoje é o dia da graça. Então, hoje é o dia da paciência de Deus, né? Deus está suportando, né, os absurdos que os homens têm feito, né? E a coisa, o mal, ele cresce como lá a mulher que coloca o fermento na farinha, né? Ele vai crescendo em progressão geométrica, né? Então não é 2, 4, 6, 8, 10, 12. É 2, 4, 8, 16, 32, 64, e aí vai. A coisa, ela vai multiplicando, ela não vai somando, né?
ela multiplica, a injustiça multiplica, né? A iniquidade se multiplicará. E por isso, então, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. No milênio, né, todo mundo que está com aquela, sei lá, né, muitos nascerão no milênio, né, e eles não terão passado pela tribulação. Então, eles não passaram pela vara de Deus, vamos dizer assim, né? Então, eles vão querer testar, porque são homens, né? Como nós, e são pecadores, e eles vão querer testar para ver se o Senhor Jesus está falando sério, não é? E aí, só que o que vai acontecer? O Senhor vai executar juízo sobre a má obra imediatamente, não como hoje. Então, hoje, né, todo o sistema judiciário mundial, né, isso não é só no Brasil, né, mas mundial, ele está falido, né, não se pratica justiça, né. Hoje, lembramos, né, hoje é o dia do homem e é os tempos dos gentios. O dia do homem acaba na vinda do Senhor, aí vai começar o dia do Senhor, e também os tempos dos gentios acabam quando o Senhor também, na sua aparição, né? Não no arrebatamento, né? Na sua aparição, quando ele vier também, ele acaba com os tempos dos gentios. Eduardo, só tenha paciência aí que a irmã perguntou aqui, e aí sobre esse assunto aí, se a sua pergunta também for relacionada, aí você segura aí. Josélia ela aqui perguntou, e Leones também, né? No caso, Josélia perguntou assim, boa noite, irmãos. Então, o senhor será o próprio advogado e juiz? É isso, irmão? Eu só estou querendo entender nesse momento aí. Ele vai ser juiz, né? Não vai precisar de advogado, né? Porque ele sabe todas as coisas. É necessário o advogado porque o juiz não sabe todas as coisas. E o Senhor Jesus saberá. Isso aí. É certeiro, né? É juízo perfeito mesmo, não tem falha, não tem. Não é um inocente sendo levado a juízo, não. É um culpado mesmo, merecido. E aqui Leones fala assim, irmãos, o julgamento do pecado no milênio será só pecados visíveis ou em pensamento também será tratado com a morte? Então, lembra que eu falei, eu não sei que tipos, como que o Senhor vai fazer o julgamento. Eu sei que o Senhor irá julgar as pessoas, né, os atos, né, das pessoas. Qual a gravidade? Não sei. Mas, né, se a gente sabendo que todos são pecadores, se nós dissermos que um pensamento pecaminoso será julgado com a morte, eu vou falar para você que não vai sobrar um. Né? Não vai, nem nós sobraríamos. Não é? Então, com certeza, será algo, não sei qual é o nível, né? Tanto assim que o que vai acontecer no final do milênio? No final do milênio, quando os irmãos se lembram, Satanás vai ser solto, né? E ele vai ajuntar os 4 cantos da terra pessoas que vão se juntar porque eles vão ali para Jerusalém, porque eles vão querer depor o Senhor do seu poder. Então, pensando assim, é o cúmulo da loucura, né? É o cúmulo da loucura. Então, mesmo no milênio, existirão pessoas que eles estão, vamos dizer assim, se submetendo
ao governo, ao reino de Cristo, de uma forma aparente apenas. Assim como hoje, né, na cristandade, nós vemos muitos que são apenas aparentes, né? Que eles não têm vida neles mesmos, né? Mas eles todo mundo vai para lá, que legal, eu vou lá, porque ali é um lugar legal, que a gente ouve umas coisas boas e tal, então eu vou lá, não é? No milênio, isso é o homem, né? Isso é o homem em qualquer época, em qualquer dispensação, esse é o homem natural, né? Ele é naturalmente religioso, naturalmente como Caim, né? Eu vou oferecer alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou falar. Vou oferecer aqui do fruto da terra, né? E a terra havia sido amaldiçoada, né? Então ele ofereceu um fruto amaldiçoado para Deus. Assim como o homem que vai oferecer as suas próprias boas obras, isso é algo amaldiçoado que ele está oferecendo para Deus, né? Com certeza ele não vai ser aceito por Deus, né? Não as obras, ele próprio, né? Porque é interessante que não foi que Deus não aceitou as obras ou a oferta de Caim. Deus não aceitou Caim. É ele que Deus não aceitou. E, consequentemente, tudo que ele fazia, né? E Deus se agradou de Abel e também da oferta dele. Então, é muito importante isso, né? Não é a pessoa, o que a pessoa faz, é a pessoa em si. Isso é muito importante. Então, todo aquele que não tem novo nascimento, não é nascido de Deus, né? Não pode agradar a Deus. E não adianta fazer boa obra, porque o problema não é a obra, é ele próprio. Muito bom, irmão. Eduardo Portilho. Boa noite, irmãos. Eu quero perguntar aqui também um pouco distante desse assunto. Voltando lá para 2 Coríntios 9, que é tratado com respeito à coleta, né? Que é a favor dos santos. Queria saber do irmão, se o irmão consegue nos ajudar, como devemos entender o versículo 6, 2 Coríntios 9, 6, que fala: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, e abundância também ceifará. É claro que não com pensamento de barganha, de modo nenhum. Até porque a minha palavra fala, né, que cada um contribua, caiu, cada um contribua segundo o que propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Em outra tradução também fala, que eu olhei aqui, fala nem constrangimento. Mas eu queria saber do irmão, se o irmão consegue nos ajudar com esse entendimento com respeito ao versículo 6, se possível. Eu creio que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, vai haver uma colheita, né? Não para nós, mas para Ele, não é? Porque a colheita, né, vamos dizer, nós plantamos, né, pegamos, porque aqui está falando de semear. Nós colocamos a semente e vamos embora, né? É o que a pessoa do campo faz, né? O que ele faz? Ele vai lá, trabalha a terra, coloca a terra, ou melhor, coloca a semente, coloca a terra por cima da semente, e ali ele vai esperar que chova, esperar que faça sol, esperar que germine aquela semente, né? Então, ele pode eventualmente regar aquela semente, né?
jogar água ali, um sistema de irrigação, sei lá, não é? Mas quem vai dar o crescimento para aquilo, quem vai fazer produzir aquilo, né, é o Senhor, né? Então, eu creio que é naquilo que a gente se envolve nas coisas do Senhor. Não apenas, né, no sentido de monetário das coisas, né? Não apenas no sentido monetário, mas em tudo aquilo que nós temos como bens que a gente pode aplicar ou investir, né? Usando uma palavra de mercado, né? Investir nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem interesse. Então, o que nós podemos investir nas coisas? Só o dinheiro? Não. O dinheiro, eventualmente, o tempo, né, a força física, a capacidade de falar, de andar, de dar um folheto, de falar para alguém do Evangelho, ou ajudar um irmão a fazer alguma coisa, arrumar o salão, colocar as cadeiras, distribuir os inários, limpar o salão, sei lá. São todas as coisas que nós podemos fazer para o Senhor, né? Então, eu creio que seja nesse sentido, né? De nós nos envolvermos nas coisas do Senhor com o nosso espírito, com o nosso corpo, né? A nossa alma, né, de fazer de coração, fazer com força, porque às vezes tem coisa que a gente precisa usar o corpo para fazer, né? Fazer com inteligência, enfim, com a capacidade que Deus deu para cada um. Então, cada um de nós tem condição de fazer para o Senhor, fazer algo para o Senhor. Não somente embora aqui está falando de coleta, né? Então, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Eu posso contribuir assim, ó, eu não vou, por exemplo, né? Não estou querendo dizer que alguém deva fazer isso, mas olha assim, ó, eu estou numa condição econômica difícil e se eu tirar muito do que eu recebo, os meus filhos não vão comer. Né? Então, o que eu posso fazer? De repente, ó, o que eu tenho, eu não vou colocar nenhum dinheiro na coleta, mas eu vou lá, vou comprar uma vassoura e vou comprar um detergente de piso e eu vou lavar o salão de reunião, por exemplo. Né? Então, eu estou pegando o meu dinheiro, fazendo algo para o Senhor. Sei lá, eu vi lá, tem uma luz queimada, eu vou lá, compro uma lâmpada e coloco ali. Né? Então, eu creio que seja nesse sentido. Amém, perfeito. Sabe que, para quem vê esse sistema, um pensamento que a gente vê é totalmente contrário, né? Então, mas de fato eu já tinha ciência que não era esse o entendimento, mas eu queria saber eu queria ter um sentido melhor para o entendimento com respeito a essa passagem, mas foi muito bom. Glória a Deus, amém. Obrigado. Newton Nunes. Aqui, vamos ver aqui. Após o milênio, quem não aceitar as ordens de Satanás certamente será perseguido, como acontece hoje, acredito de uma forma ainda pior, não tenho certeza, mas pergunto. Hoje, na graça, o suicídio é de encontro à ordem do Senhor e nessa época pós-milênio, quem não suportar ou aceitar as ordens de Satanás e cometer suicídio para se livrar dele, estará condenado como Judas
ou nessa nova situação terá um novo posicionamento do Senhor? Se quiser ler aí, Luiz Abel, com calma. Você já entendeu, pode falar. Não, eu não entendi. Se Nilton puder dar uma resumida rápida aí. Uma coisa que a gente precisa tomar também cuidado, né? A gente às vezes entra na questão do se, né? Mas e se... E aí às vezes a gente pode se perder nesse se, né? Mas e se... É bom a gente ficar, vamos dizer assim, atento àquilo que é possível, né? E aquilo que está também a nossa... que diz respeito, né, ao nosso conhecimento do Senhor, a nossa ocupação com Ele, não é? E deixar, né, por assim dizer, os problemas maiores, né, na mão do Senhor, né? O Senhor sabe, o Senhor tem um versículo que fala assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então já é tão difícil. Eu sinto muita dificuldade de eu mesmo administrar as coisas que eu faço para para viver, vamos dizer assim, né, de uma forma adequada, né, aquilo que eu penso que o Senhor espera de mim, né? Então, acho que talvez a gente precise ficar nessa coisa, né? Olharmos por nós mesmos, né? Pós-milênio, o suicídio será tratado como Judas ou terá uma nova posição de Deus? Pós-milênio, mas eu penso assim, acho que talvez o irmão queira saber se esses que vão ser chamados por Satanás, pós-milênio já é eternidade, né? Já é o estado eterno, então só vai ter mesmo, não vai existir mais pecadores, o mal, a morte, não vai ter mais isso, né? Mas se estiver falando ainda durante o tempo do milênio, como o irmão falou aí, quase já no final do milênio, que o Satanás será solto e vai juntar uma gama de pessoas, né? E essas pessoas estavam só fingindo obediência ao Senhor, mas na verdade não tinha nenhuma afeição pelo Senhor. Essas pessoas vão se manifestar. Espera que ele botou aqui, sabe? Eles vão se manifestar porque eles querem se manifestar, né? Com certeza, eles não vão fazer isso forçado. Ah, eu não quero ir, mas Satanás está me levando. Não, Satanás não leva ninguém. Quem leva somos nós mesmos, né? Satanás, ele apresenta, ele apresenta a isca com o anzol, assim, né? Então, a gente pode querer morder a isca ou não, mas ele não tem, Satanás não tem poder sobre a nossa vontade, né? Quando nós pecamos, nós não podemos falar, eu pequei porque Satanás me forçou. Não, eu pequei porque eu quis pecar, porque eu dei ouvidos, eu quis ouvir o que, o que a tentação me fazia, tanto externa, que é o caso, né, de Satanás, o mundo, como interna, né? Então eu nunca vou poder dizer, não, não fui eu, Senhor, foi Satanás. Não existe isso, né? Fui eu, fiz porque eu queria fazer, né? Então é nesse sentido. Então aqueles que se levantarão no final do milênio, né? Não é depois do milênio, né? É no final do milênio, eles vão segui-lo porque eles querem segui-lo, né? Agora a questão, o irmão falou também a questão de suicídio, né? A questão de suicídio,
é uma questão médica, né? É uma questão que cada um as pessoas sabem, né? As pessoas sabem, há problemas mentais que podem até alguém chegar a esse ponto, né? Mas isso não modifica, se a pessoa crê no Senhor Jesus, não modifica a situação dela de estar em Cristo, né? A gente precisa ter muita ciência. Lógico que isso aí é uma é um ato extremo, né? Um ato extremo de desespero, com certeza, de uma série de coisas, de distúrbios, né? Numa pessoa que chega a esse ponto, né? De tirar a sua própria vida, né? Mas Judas, ele foi condenado não porque ele se suicidou, ele foi condenado por aquilo que ele era, não por aquilo que ele fez, né? E uma pessoa, ela vai ser condenada por aquilo que ela é. Isso é muito importante a gente lembrar. E vai ser salva por aquilo que Cristo fez dela. Não é? Então, eu vou ser salvo não porque eu em mim mesmo sou algo, mas eu vou ser salvo por aquilo que o Senhor Jesus fez de mim. Né? Então, aí haverá pessoas salvas e pessoas condenadas. Não são as obras, mas Caim, puxa, ele fez lá tanta coisa, ele ofereceu. Não, a questão era ele, Caim. Deus não aceitava Caim e, consequentemente, as suas obras. Né? Eu vou fazer como se fosse eu perguntando aqui, eu creio que seja isso. No milênio, existiria a possibilidade daqueles que não são de Cristo, que não são do Senhor, eles não quererem guerrear contra o Senhor nesse final aí, que existe esse divisor de água aí, que vai existir esse grande exército contra o Senhor. Existirão pessoas que não vai querer e vai ser perseguido pelo demônio por causa disso, por Satanás por causa disso. Importante lembrar, irmãos, que Satanás não persegue homens. Ele persegue Cristo. Ele é o inimigo de Cristo. E se nós estamos, de alguma maneira, representando o Senhor aqui, ele vai, vamos dizer assim, tentar incomodar, se Deus permitir. Entende? Mas é muito importante isso. A gente não tem detalhes, né? Nós estamos muito no terreno do si aqui, né? Mas eu tô respondendo por aquilo da pessoa de Satanás, né? Ele, o inimigo dele é Cristo, né? E tudo aquilo que pertence a Cristo. O inimigo de Deus é o mundo, né? Então, Deus não tem nada contra o mundo que tem contra ele, né? Por assim dizer. Então, assim, Deus tem o contra do mundo é tudo que o mundo fez, né, com o Senhor e tal, né? Mas a gente não tem dados, né, no milênio para fazer, mas com certeza, né? Lembra que, inclusive, quando em 2 Tessalonicenses fala que aqueles que não receberam o amor pela verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam condenados e tal, né? Então, eu creio que o Senhor vai fazer, pode ser, né, que o Senhor faça algo parecido com isso que está escrito, né? Então, aqueles que realmente não são do Senhor, né, no final do milênio, o Senhor pode, né, obrigado, esse versículo 11, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira.
né, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, né, para se salvarem, no versículo 12. Então, é isso aí. E assim, irmãos, né, vamos, vamos nos preocupar com o nosso dia a dia, né? Logicamente, é bom a gente saber, com certeza, né? Mas a gente e tudo aquilo que nós sabemos, né? Os irmãos têm falado várias vezes isso, né? Tudo aquilo que nós sabemos é em parte, né? E nunca nós vamos ter o total conhecimento das coisas que vão acontecer, né? Então nós devemos deixar a coisa, é como conhecimento, né? Às vezes a gente lê um versículo e não entende, espera que um dia você vai entender. Mesmo que seja na glória, mesmo que seja com o Senhor, um dia nós vamos entender todas as coisas. Né? Hoje eu sei sabemos, né? Sabemos apenas em parte. É isso aí. A pergunta aqui da irmã Erenilza, né? Já são 9h33, mas isso aqui é bom. A irmã quer saber aqui algo importante aí. Irmão Luiz, boa noite. Mulher pode sair nas ruas dando folheto? Pode, uai. Com certeza. Tem algum versículo na palavra de Deus que fala: mulher, não distribua folheto na rua. Não fala. O que fala? Mulher, não ensine. Né? Distribuir folheto não é ensinar. Distribuir folheto é distribuir folheto. Ok, Delícias da Dena. Erenilza. Ô, irmão, porque assim, somente entregar, falar Jesus te ama, ele é o caminho, a verdade, a vida, porque tem muitos questionamentos de pessoas assim, tipo, já que a mulher não pode falar, ensinar e pregar, somente o folheto, ali já fala, ali já é falando do Senhor Jesus, só entregar o folheto, mais nada. Não, irmã, pelo seguinte, se você abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o que está falando lá em 1 Coríntios 11? Que a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua própria cabeça. Mas se ela tiver com a cabeça coberta, ela pode orar ou profetizar. Não é? Então, não tem problema. Isso em qualquer lugar? Sim, em qualquer lugar. Não é? O que ela não deve fazer é falar na Assembleia, porque no capítulo 14 tem um versículo que fala: mulheres caladas nas igrejas. Então, quando a igreja está reunida, a mulher fica calada. Mas quando a igreja não está reunida, a mulher pode falar com a cabeça coberta. Então, é bem claro. Falar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Não é? Como você mesmo falou, irmã, creia no Senhor Jesus e será salvo. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que eu faço para me salvar? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Mas como assim? Mas como que foi pago isso? O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Você não está ensinando nada. Você está falando aquilo que a palavra de Deus tem. Entende? Agora, o que você não deve fazer é a mulher ensinar. Olha, então
a doutrina do batismo. Então, o batismo tem a ver com o que é isso, porque aquilo, você percebe? A redenção, a primeira ressurreição, a ressurreição na condenação. Então, isso a mulher não deve ensinar. Por que que ela não deve ensinar? Porque ela não sabe? Não, não é porque ela não sabe. Às vezes a mulher sabe mais do que o homem, porque ela muitas vezes lê mais, ela estuda mais, ela se envolve mais com as coisas do Senhor, e se ela se envolver mais do que o homem, ela vai saber mais. A questão não é de saber, a questão é que ela pode se enganar na hora de ensinar. Por isso que ela não ensina. Não porque ela não saiba, é porque ela pode se enganar e ela se engana. Entende? É por isso que a mulher não ensina. Não é porque ela não saiba, é porque ela pode se enganar. Entendi. Assim, é tipo, ou eu tenho um ministério de palavra, de sair evangelizando, de pregar, que nem muitos falam, toma logo isso como um ministério. Um ministério é a obra que Deus tem na vida da pessoa, da mulher, né? E aí eu tive, assim, na mente ali, o Espírito Santo Deus, eu creio, né, que vai dando esse entendimento a gente, e quando você ouve uma pessoa dizer, uma mulher dizer, eu tenho ministério de sair pregando evangelho, levando café para as pessoas, entregando, dando roupa, ajudando, essas coisas assim, e lendo a Bíblia, aí fala, meu ministério, aí já é totalmente diferente, não é isso, irmão? Em falar do amor do Senhor Jesus. A gente tem que fazer a coisa com discrição, né? Com temor, né? Não é o que eu sou, né? A grande pessoa que eu sou, a grande importância do serviço que eu faço, né? Não, não é assim. A grande, a grande importância é a pessoa do Senhor. A grande obra foi aquilo que ele fez, né? Então, se o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos isso, né, para outra pessoa, amém. Agora, sim, a irmã vai distribuir folheto, né? Tem irmãs que distribuem folheto. Cabeça coberta. Vou sim. Eu tenho um bocado na minha bolsa e ainda não fiz isso com essa pequena questãozinha. E aí eu vou sim, com certeza. E os homens, Com mais convicção. Obrigada, irmão. com certeza, irmão, imagina. E assim, e os homens também, sem chapéu, sem boné, não é? Porque assim como a mulher se cobre, o homem se descobre, né? Ok, Luiz Amalfi, a irmã também já chegou aí, a irmã Vica, ó, ela aí. Graças a Deus, mais uma reunião, são 9h40, eu creio que ficou claro aí, se algumas coisas não ficaram muito bem esclarecidas, os irmãos podem, sei lá, anotar aí a dúvida, né? E quem sabe em uma próxima, se o senhor permitir, a gente vem falando de novo. Mas sempre lembrando, né, como o irmão está dizendo aí, que é o Senhor que nos abre o entendimento. Né? Não são os irmãos que vai fazer ninguém entender nada, mas vai falar da parte do Senhor, e o Senhor é que vai dar o crescimento aí do entendimento, né? Porque o irmão falou aí que os profetas falaram da parte de Deus e não sabia nem o que estava falando. Então pode acontecer da gente ler também, não entender muito bem, certo? Então espera no Senhor. Quer falar, Luiz? Pode falar. Eu quero um versículo aqui,
Segunda Timóteo 2, 7. Dal, para acabar para acabar a reunião. Com relação a isso que você está falando, nós falamos também, né? Segunda 2, 7. Timóteo. Considera, Paulo fala para Timóteo, né? Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Então, o entendimento não vem do irmão que falou, o entendimento vem do Senhor. Você pode muitas vezes ouvir um irmão falando, você pode ler um livro que um irmão escreveu, né? Você pode escutar uma live, enfim, de alguma forma você ter contato com alguma coisa que alguém falou, mas o entendimento vem do Senhor. Isso é muito importante. Por isso que eu falo, né? Tem dúvida? Tem dúvida desse livro aqui? Pergunta a quem escreveu. Pergunta para quem escreveu. Né? Às vezes tem um livro, né? Um livro de um irmão, escreveu Darby, escreveu um livro. Acho que o Darby não está aqui agora, né? Mas na época dele, se alguém tinha alguma dúvida e o Darby estava vivo, o que a pessoa tem que fazer? Vai e pergunta para ele. Né? Ele fala, não, isso daqui eu quis dizer assim, assim, assim. Puxa, obrigado. O Senhor, com certeza, Ele quer que nós cresçamos no entendimento das coisas dele, né? Isso, com certeza. Agora, sempre uma coisa que é muito importante, né, irmãos? Já os irmãos têm falado bastante isso, é obedecer para conhecer. Não é? Se eu abro a palavra de Deus com sentido, né, com a intenção de eu conhecer mais, eu não vou conhecer nada. Agora, se eu abro a palavra de Deus, Senhor, mostra para mim o que eu preciso obedecer. Eu quero obedecer, mas eu não sei o que fazer. Então, o Senhor vai ajudar. 7:17. Na atualizada, abre a atualizada, Dal. Aí. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se eu quero conhecer doutrina só para dizer para os outros que eu sei, eu não vou aprender nada. Porque não é para isso o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus, Deus dá para nós obedecermos. Não é para nós, eu sei mais do que... Não, não é isso. Senão a gente tem que ter esse versículo aí em nossa mente, né? Tem em nossa mente, que é como o irmão falou, é querer fazer a vontade, primeira coisa, querer fazer a vontade de Deus. A gente não tem que querer se apresentar como um conhecedor para as pessoas, não. Mas primeiro a gente tem que se dar a Deus, né? Querer fazer a vontade dele. Tem que ter isso bem gravado para a gente realmente estar, assim, na condição para aprender. Na condição correta para aprender. Fazer primeiro a vontade de Deus. Muito bom, irmão. Maravilha. Todo mundo quer decorar João 3,16, né? Tem que decorar João 7,17 também. 3,16 e 7,17. Aí, o irmão Eduardo botando aí, na cachola. Tem que saber bem isso. Vamos lá, irmãos.
Ou vou pedir aqui o irmão Luiz Amalfi mesmo, para que possa dar graça aí para a gente estar encerrando, irmão Luiz. Vamos sim. Nosso bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Pai.